que alegria saber que você me recebe aí na sua casa também, para a gente falar sobre o Evangelho do dia, que hoje nos traz uma reflexão sobre amor, obediência e a presença de Deus em nossas vidas. Jesus diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. É simples assim. Amar a Jesus não é só uma questão de palavras, é uma atitude, é colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Quando seguimos seus mandamentos, mostramos que o amamos de verdade. E ele promete: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Promessa maravilhosa, não é? Jesus não está distante, ele quer se manifestar a quem o ama, se fazer presente, mesmo no meio das dificuldades da vida. Judas, não Iscariotes, então pergunta: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? A resposta de Jesus é bem profunda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos morada nele. Quando amamos a Jesus, quando guardamos a sua palavra, ele e o Pai vêm fazer morada em nós. Imagina isso, Deus não está longe. Ele quer viver em você, em mim, em cada um de nós. E tem mais, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é o que diz Jesus, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Jesus então nos promete, né? O Espírito Santo que estará conosco, nos guiando, nos ensinando, nos lembrando do que ele nos falou. O Espírito Santo é o nosso consolador. É ele quem nos dá força quando o caminho está difícil. É ele quem nos lembra do amor de Deus, mesmo quando nos sentimos perdidos. O que Jesus nos pede é simples também, né? Ame, guarde a minha palavra e permita que ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo façam morada em sua vida. Quando isso acontece, não há mais solidão, não há mais falta de sentido. A presença de Deus transforma tudo. E a pergunta que fica é: você aí tem acolhido os mandamentos de Jesus e permitido que ele habite em você? Tem se aberto para a ação do Espírito Santo em sua vida? É que hoje a gente possa então viver essa promessa de Jesus, deixando que ele se manifeste em nós e em tudo que a gente faz também. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Padre Elias está chegando aqui mais uma vez. Bom dia, padre. Bom dia. Pode ficar à vontade. Obrigado. Aí. Padre que estava agora celebrando a missa, junto com você aí que está em casa. E agora a gente toma aqui o nosso Santo Café. Você de casa vai lá também, pega seu café para a gente começar bem esse nosso dia de hoje. Padre, eu queria que o senhor começasse nos explicando qual que é a mensagem principal, o sentido principal do Evangelho de hoje. Muito bem. O Evangelho, Jesus continua, o seu discurso de despedida para os discípulos, e agora é a vez de Judas, não Iscariotes, perguntar a Jesus sobre aquilo que ele está revelando, falando, a respeito de sua volta ao Pai, e que deixaria o defensor, o advogado, que ele chama de Espírito Santo. O Espírito Santo que continuaria a obra, inspirando os discípulos, a vida dos discípulos, e a missão que ele confiou também a eles e a nós. E o que significa observar os mandamentos de Cristo? Como ele fala que quem observa e segue esses mandamentos estará junto com ele. Esse sim verdadeiramente o ama. O que ele quer dizer com isso? O amar também tem um sentido de compromisso, de aceitação, de vivência, de compromisso com aquilo que Jesus comunicou a nós. Pediu que a gente vivesse e continuasse a missão que ele confiou, levar adiante a obra do Reino de Deus. Então, esse compromisso, essa ligação profunda, de estar sintonizado com ele, de continuar aquilo que ele pediu para que a gente vivesse e testemunhasse. E como que esse amor de Jesus, ele se manifesta no nosso cotidiano da vida? Porque, às vezes, é nas coisas simples, Sim, são coisas cotidianas, simples. No ordinário também se revela o extraordinário, A bondade, a gentileza, a educação, a paciência, a serenidade, o cuidado, a atenção com aqueles que mais precisam de nós. Queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida. De que forma esse Espírito Santo habita na gente, de que forma que a gente pode sentir ele? Qual que é a necessidade, a importância do Espírito Santo? O Espírito Santo é o sopro, de Jesus ressuscitado sobre nós. A gente acredita, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que Jesus revela, que vem do Pai e do Filho. Então é ele que ilumina e orienta a vida da igreja, a missão da igreja, Ele é o protagonista da missão da igreja, a missão de todos nós. Então, receber esse Espírito que todos nós recebemos no batismo e é confirmado sobre nós na crisma, é de fato
continuar, estar aberto, dócil às suas inspirações, às suas provocações. É Ele quem guia, orienta, ilumina, nos ajuda a discernir onde atuar, de que forma atuar, sempre, é claro, de acordo, em conformidade com a vontade de Deus e com a palavra que Jesus comunicou a nós, né? Guardar, viver a palavra, né? Muito bem. Judas pergunta lá, né? Por que Jesus se manifestaria a eles? Mas não ao mundo. Qual que é a diferença desse amor? O amor do mundo, o amor dos discípulos? Queria que o senhor ajudasse a gente a entender isso. Talvez Jesus estivesse falando do amor egoísta, né? Mundano, né? E o amor que fala, o outro nome do Espírito Santo também é amor. É a partilha, a doação de si mesmo, é dom do Pai. Então, é não viver de acordo com o mundo, com o egoísmo, com a indiferença, com a arrogância, a prepotência dos poderosos deste mundo, né? E aí tem outra frase lá que eu achei interessante, que ele fala sobre fazer morada. Ele diz, faremos nele a nossa morada. Como é que isso pode mudar a nossa relação com Deus e com a igreja? E como que faremos nele a nossa morada pode ser interpretado por nós? Pelo batismo nós somos templo, né? Morada de Deus. Ele habita em nós, Ele está no meio de nós. Jesus não se despede dos discípulos para se ausentar, para ficar indiferente e distante. Não, é outro tipo de presença. A gente crê, a gente espera. E por isso Ele sopra sobre nós, Ele nos concede o dom do Espírito Santo, que nós recebemos de novo no dia da nossa primeira consagração, que é o batismo, e também no crisma, né? No sacramento do crisma. Então é esse dom do alto que nos confirma em plena comunhão com Ele, com a missão que Ele confia a nós e com o amor que Ele tem, o amor que Ele recebe do Pai e que Ele comunica também a nós. E espera e pede que a gente também comunique e viva esse amor. Dê testemunho desse amor no mundo, atuando como agentes de transformação desse amor que cria, que salva, que liberta, que cura. E como que eu posso dar esse testemunho no mundo hoje em dia? Através dos dons que o Espírito Santo concede a nós, né? Da inteligência, da sabedoria, da ciência, os talentos que todos nós, as virtudes que todos nós colocamos e apresentamos, cada um de nós. Ninguém pode dizer, eu não sei, eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento, eu não sei abrir-me ao Espírito Santo. Não, começar pedindo então a abertura do coração, da inteligência, da mente, para o Espírito Santo, né? Para que Ele guie, oriente, ajude a discernir os sinais dos tempos para atuar de fato como sacramento do reino. Então todo mundo tem um dom que pode ser usado a serviço de Deus? Todo mundo tem um dom. Mesmo que seja uma coisa simples, pequena, que ninguém vê. Não é o que a gente faz, aliás, não é o que a gente faz com amor que torna importante, né? Aquilo que a gente, mesmo que seja pequeno, uma coisa que ninguém vê, mas é um talento, um dom, uma disposição da graça de Deus. E como é que eu identifico? Se eu estou assistindo agora aqui a TV, como é que eu identifico que eu tenho um dom e qual é o meu dom? Acho que o primeiro passo é a humildade. A humildade, a gratuidade, reconhecer. Eu estou fazendo isso por amor. Mesmo que eu não tenha fé, não professe nenhuma fé, mas eu estou fazendo gentileza, educação, bondade, caridade, é um dom. Tudo isso é dom do alto, é dom de Deus. Mesmo que não seja confessional, mas para nós é, né? E é interessante a gente pensar nisso, que é um dom de Deus, dado por Deus. Sim. Então que a gente não caia na besteira de achar que é por nossa própria conta, né? Por nós mesmos. Ele precisa sim de nós, Ele quis contar conosco. Mas a iniciativa é sempre dele. Recebemos dele, de graça recebemos, de graça devemos dar, né? Oferecer ao mundo. Como é que a gente pode observar essa união de Jesus com o Pai Eterno? Porque ele fala que a palavra que ele nos transmite é do Pai. Como é que eu posso entender essa relação de Jesus com o Pai Eterno? A primazia, Jesus sempre falou do Pai. Ele quase falava pouco, vamos dizer assim, de si mesmo. Ele sempre falava do Pai e do reino. Ele sempre anunciava o reino e falava do amor e da intimidade do Pai. Então, acho que é essa intimidade, a primazia do Pai na vida de Jesus, né? Tudo que ele fez, viveu, foi por amor e fidelidade ao Pai, ao projeto que o Pai Eterno confiou a Ele, para que Ele viesse e vivesse isso e deixasse isso aqui para a gente viver e levar adiante. Ele foi muito fiel a essa missão confiada, né? E como que a gente também pode permanecer fiel a essa missão? Porque imagino que o que a gente tem que fazer aqui é uma sequência, né, do que Jesus nos ensinou lá atrás. Como é que a gente consegue também tentar? Claro que a gente tem muitas limitações, né? A gente não chega nem perto. Mas como é que a gente pode tentar seguir também esse exemplo e honrar essa missão que é confiada? Olhando sempre a vida de Jesus, o Evangelho, guardando mesmo essa Evangelho, conhecendo, guardando e vivendo o testemunho dessa palavra e seguindo um exemplo de fidelidade, de amor e de doação de Jesus, e vivendo essa íntima comunhão com o Pai, né, na oração, né, no testemunho, na intimidade, né, na vivência sacramental. Tudo isso nos ajuda a não perder essa identidade e também essa comunhão, essa harmonia com o Pai. Jesus fala muito, ele faz uma distinção entre os que o amam e os que não o amam.
Como que a gente compreende também essa mensagem? Jesus não foi aceito por muita gente, a gente sabe, né? Ainda hoje ele não é aceito por muita gente. E onde ele não foi aceito, ele simplesmente seguiu o seu caminho. Ele não mandou descer fogo do céu como os discípulos queriam, né, que fizesse. Ele seguiu o seu caminho. Ele estava ciente daquilo que o Pai, da vocação que o Pai, do chamado que o Pai concedeu a ele e da missão que confiou a ele. Então, a diferença é do amor do mundo, né? Esse egoísmo, essa indiferença, a não aceitação dele, a aceitação que nós podemos dar testemunho. Continuando a missão que ele confiou aos apóstolos, nós como seus seguidores, continuadores dessa missão. Até isso é uma lição para nós, Sim. né? Se a gente, no nosso caminho, encontra pessoas que nos atrapalham, pessoas que não nos querem bem, que a gente faça como Jesus também, né? Que a gente consiga deixar para lá, deixar passar, porque isso vai ficar para trás. O que testemunha é a nossa obra. Onde a gente não foi aceito, vamos seguir. A gente não vai fazer proselitismo, né? Essa não é a missão de Jesus. Convencer a ferro e fogo, né? Seguir o caminho, é testemunhar. Onde não foi, vamos seguir. Nós, como Paulo e Barnabé, na experiência da primeira leitura de hoje, né, diante das maravilhas que eles estavam anunciando e testemunhando, queriam proclamá-los deuses. Não, nós não somos deuses, somos humanos, somos templos, né, de Deus, somos santuário de Deus, morada de Deus. Nós estamos aqui para uma missão, para uma obra, não para nos apresentar e nos colocar no lugar de Deus. Sabe o que é engraçado? Nem Jesus queria colocar goela abaixo ali as suas ideias na cabeça das pessoas. E a gente vê isso acontecer hoje, pessoas que querem a qualquer custo impor ali a sua religião, impor a sua forma de pensar às pessoas. Então que a gente siga esse exemplo também, né? Sim, é sempre uma proposta. Deus nunca impõe nada, o próprio Jesus nunca impôs nada. É sempre um convite, uma proposta de vida, um programa de vida que ele assumiu e que ele apresentou, né? Tendo também intimidade e contato com essa palavra de Deus, ele também apresentou isso a nós. E ele vai dizer lá também, guardar a palavra. Toda vez que ele fala sobre guardar a palavra, a gente pode compreender de que modo isso? Primeiro, conhecer essa palavra. Né? Conhecer essa palavra. Ele que é a palavra eterna do Pai, a plenitude de toda a lei. É de fato internalizar, sim, né? Sim, guardar, viver no coração. Não basta conhecer, né? Muitas vezes a gente procura conhecer e estudar. Sim, é importante conhecer e estudar, mas ter essa intimidade com a palavra, né? Esse contato diário com a palavra, que revela a vontade de Deus, expressa o amor dele para nós. O padre Sidney falou aqui na semana passada muito sobre a gente fazer a leitura orante da palavra. E como é que a gente pode fazer isso? A igreja propõe passos, né, de leitura, né, são etapas, né, dessa meditação. Mais especificamente na Quaresma, né, na Lexio Divina, mas em todos os momentos da nossa vida, em ocasiões especiais. Mas é a leitura, a meditação, a contemplação e uma proposta. O final, né, a última etapa é sempre essa proposta, essa provocação diante da palavra. Eu conheci, eu li, eu vi, conheci os verbos, as provocações, agora eu vou meditar e vou me provocar diante dessa palavra. Qual atitude, qual programa de vida eu vou assumir agora tendo encontrado com essa palavra, tendo me permitido provocar com essa palavra? O que eu vou viver? O que eu vou resolver viver da minha vida ou propor testemunhar dessa palavra? Perfeito. Então, a pessoa que está em casa, você aí que está no sofá, a Bíblia está lá empoeirada, é importante a gente pegar, abrir a Bíblia, fazer uma leitura aprofundada, buscar entender, conversar com o padre aí da sua paróquia, para que você consiga, de fato, seguir isso que o Evangelho de hoje nos propõe. Padre, obrigado, viu? Nada. Pela sua presença aqui.